Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim, sou o Matheus, estou aqui hoje para a gente gravar mais uma reflexão, continuando no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Permanecemos aí no Sermão do Monte hoje, perdão, é a última parte do Sermão do Monte. Nós vamos encerrar o capítulo 7 e refletir juntos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, sempre contribuindo e nos auxiliando aí, no anúncio, espalhando, esparramando a mensagem e a palavra de Deus. Vamos para a nossa leitura. Vamos iniciar Mateus capítulo 7, vamos iniciar lendo do versículo 15. Vamos ler até o 29. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aqui. Nós vimos juntos aqui que o Sermão do Monte tem muitos ensinamentos para nós, né? Jesus lança os alicerces da vida cristã, né? A conduta de um cristão, a motivação e principalmente a identidade de um filho de Deus, de um cristão, de um seguidor de Cristo, né? Mas também no Sermão do Monte Jesus nos dá alguns alertas, né? Se nós lemos aí dos 5 ao 7, nós vemos alguns alertas de Jesus. Alertas sobre as preocupações demasiadas, alerta sobre as finanças e como devemos nos conduzir nelas, alerta sobre os julgamentos errados, e agora ele dá um alerta para nós sobre os falsos profetas. Tanto é que o versículo começa assim, cuidado com os falsos profetas. E quem eram os falsos profetas, né? Quem eram os falsos profetas? Ele mesmo diz aqui no versículo 15, aparência de ovelha, mas no fundo são lobos. Aparência de piedade, mas a prática é de iniquidade. E ele, continuando a leitura, Jesus sendo muito didático nos seus ensinamentos, ele vai explicar para nós quem são os falsos profetas e o que eles fazem, né? Quem são esses falsos profetas? Na raiz dessa palavra de lobos, né? E que dá a entender quem são os falsos profetas, ela diz que é aquele que rouba ou extorque, né? É aquele que tenta tirar proveito do outro. E quem são esses lobos, né? E no versículo 20 demonstra para nós. Ele diz, assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Aqueles que praticam a iniquidade são os falsos profetas. Pelos seus frutos, pelas suas obras, pelas suas ações, pelas suas atitudes, vocês conhecerão os falsos profetas. Vocês precisam avaliar para ver quem são os falsos profetas e não seguir os seus ensinos. Não significa que por eles falarem que são de Deus, eles realmente são de Deus. Que eles vêm em nome de Deus, eles realmente são enviados por Deus. Não é só pelo fato de dizerem que são de Deus, que realmente foi Deus quem os enviou. Versículo 23. Então lhes direi claramente,
eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em outras versões diz iniquidade. 23, aqui, nessa outra versão diz assim, vós que praticais a iniquidade, o contrário de piedade, o contrário de bondade, de santidade. Nós vemos que não é pelo fato de dizer que essa pessoa é de Deus que ela é, que chamar Deus de Senhor não significa que Ele é o seu Salvador ou o seu Pai. Para que Ele seja seu Senhor, primeiramente Ele é seu Pai, seu Salvador e assim o Senhor da sua vida. Verso 24. E aqui nós vemos o que Ele nos diz sobre quem não ouvir e quem nós devemos ouvir. Aqui Ele começa a esclarecer ainda mais para concluir esse assunto, né, da alerta de quem são os falsos profetas, mas quem realmente nós devemos ouvir, né? Aqui Jesus dá o entendimento, né, sobre quem e como ouvir. Nós devemos, e aqui ele estava, né, alertando quem não deveria ouvir, e aqui ele chama a atenção para que as pessoas ouvissem as palavras dele, para que confiassem naquilo que ele estava dizendo, e no final nós vemos que ele revela essa autoridade digno de confiança. Versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E certa vez eu vi uma explicação sobre essa parte do Sermão do Monte, e falava que essa rocha, na verdade, nós nem a vemos, ou seja, nós nem podemos ver que essa casa está construída sobre uma rocha, porque tem a ver com o alicerce. O alicerce é dentro da terra, é abaixo, talvez 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, e nós, olhando simplesmente a casa, não sabemos qual tipo de alicerce ela está firmada. Mas aqui nós vemos uma coisa que revela qual o alicerce que essa casa está sendo firmada. Quando vem as dificuldades, e elas vêm para todos, para a casa que tem alicerce e para a casa que não tem alicerce. Certamente as dificuldades virão, a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos e bateram com força naquela casa. E isso aconteceu tanto na casa que foi feita sobre a areia e sobre a rocha. Ou seja, as dificuldades virão, a diferença é aonde está o alicerce. E que alicerce é esse? É o firmamento no entendimento das palavras e dos ensinamentos de quem é Deus e quem é Jesus. E Jesus disse: acreditem naquilo que eu estou ensinando vocês, pois é digno de confiança. Eu sei do que eu estou falando. Diferente dos que tentavam ensinar de coisas que não viviam, Jesus estava ensinando algo que era natural dele, que fazia parte da essência e da natureza dele. E a linguagem de amor sobre viver essas coisas, a linguagem de entendimento, de demonstração, de que nós seremos inabaláveis, assim como esse exemplo e essa ilustração que ele nos dá, é a obediência. Ouçam as minhas palavras e as pratiquem, ou seja, obedeçam aquilo que lhes estou ensinando, pois assim serão inabaláveis, assim estarão firmados verdadeiramente na rocha que é Cristo. Pois certamente as dificuldades virão sobre todos nós, sobre todas as casas, como o exemplo está aqui. Mas a diferença será aonde estamos firmados, aonde estão os nossos alicerces. A nossa base está aonde? Em Cristo. E essa é a reflexão. Falta o versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, ou com o seu ensinamento, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, a convicção daquilo que ele falava e a propriedade revelavam essa autoridade que Jesus tinha de falar algo de que se vivia e não simplesmente algo que disseram para ele e ele estava simplesmente transmitindo. A autoridade de Jesus é digna de confiança, sempre foi, e por isso até hoje a palavra de Deus é a verdade imutável. Amém? Encerramos hoje aqui a parte do Sermão da Montanha. No próximo vídeo iniciaremos as maravilhas, os milagres e a vida de Deus, segundo o relato de Mateus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor Deus nos ensina quem nós somos e Deus quem o Senhor é. O Senhor nos ensina e nos mostra os alertas quanto às dificuldades da vida e as coisas que não devemos seguir e ouvir, para que no fim, Deus, sejamos destruídos, Deus, derrubados, Deus,
e perdidos no nosso propósito. Deus, obrigado que essa palavra alcance cada coração que está ouvindo, que a tua palavra possa, Deus, transformar os corações, salvar vidas, Deus, curar os doentes, Deus, e resgatar os perdidos. Eu creio no poder da tua palavra e na unção do Espírito Santo do Senhor. E é nesse nome que eu oro, em nome de Jesus. Deus abençoe você.